amigo, visitante do canal Redemptoris Mater. É muita alegria estar aqui junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço foi criado com muito cuidado para partilhar conteúdos de inspiração, de edificação, de formação na fé e para o nosso aprofundamento. Se você se sentir tocado por esse conteúdo, acione o sininho para ser notificado de outras publicações e não perder nenhuma novidade. E se você conhece pessoas que acham que se agradariam do mesmo conteúdo, não deixe de compartilhar com elas. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Hoje, queremos olhar para um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. As cartas de Paulo, cada uma tem um traço distintivo, alguma coisa peculiar. Por exemplo, a carta aos Filipenses é a mais alegre. A segunda carta aos Coríntios é a mais pessoal. A carta aos Romanos é a mais profunda, teologicamente falando. Pode-se dizer que a carta aos fiéis de Colossos é a carta do mistério cósmico de Jesus, abordando a relação do Senhor com toda a criação, não apenas a visível, mas também a invisível, como os poderes, principados, potestades, as forças angélicas, que são criaturas, algumas delas oponentes do apóstolo. Estas dispersam e introduzem erros entre os colossenses sobre a natureza do Cristo, sobre a natureza da criação, o papel dos anjos, tudo em relação à salvação. Nossa passagem é conhecida como o Hino de Cristo e está em Colossenses 1, versículos 15 a 20. É possível que fosse um hino rezado ou cantado na igreja primitiva e que Paulo propõe aos colossenses para ensinar-lhes a doutrina da igreja sobre Cristo, sobre a criação e a redenção. Os primeiros cristãos compunham hinos para cantarem ao Senhor, como os judeus tinham os salmos. Com este espírito, ouçamos o trecho da carta. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Esse hino é repleto de teologia. Começa pelo papel de Cristo na criação. Diz que todas as coisas foram criadas em Cristo, por meio do Cristo, para o Cristo. Todas as coisas são para Ele. A expressão grega é tapanta. Significa literalmente tudo. No Novo Testamento, esse é um termo técnico também, frequentemente utilizado para significar aquilo que chamamos universo, não apenas o material, aquilo que podemos ver. Porque para os judeus daquela época, no contexto bíblico, todas as coisas incluem o que não vemos, especialmente os poderes angélicos, tanto os anjos bons como os maus. A relação de Cristo com a criação, como fica muito claro na passagem, não é de mera criatura. No judaísmo, havia Deus, que fez tudo, e havia tudo o que fora feito. O Filho de Deus, Cristo, está ao lado do Criador, precede as criaturas, que foram criadas por meio dele, e nele tem sua finalidade. Elas se mantêm unidas nele, o que quer dizer que ele sustenta o cosmos. Nele, tudo subsiste. Essa imagem de Cristo presente na criação normalmente não é objeto da nossa reflexão comum, mas é a verdadeira. Coloca-se hoje em dia muita ênfase na humanidade de Jesus. É uma tendência moderna. De fato, Jesus recebe sua carne e seu sangue de Maria, que é uma criatura. Ele é integralmente humano.
mas ele é divino, o eterno Filho, por quem todas as coisas foram feitas. O hino aos Colossenses deixa isto muito claro. Em um segundo momento, vemos que o texto descreve o Cristo também em sua humanidade, quando menciona que ele é a imagem visível do Deus invisível. A palavra grega usada por Paulo é ícone, a mesma palavra usada no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, quando o autor sagrado fala que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ícone é uma imagem material que permite ver além dela, que remete a uma realidade invisível. O Cristo, na sua humanidade, torna visível a realidade invisível de Deus. Revela Deus. Além disso, ele é o novo Adão. Paulo o chama o primogênito da criação, com sua natureza humana e também divina. O cerne da encarnação está justamente na união da natureza divina do Verbo de Deus, do Filho do Pai, com a sua natureza humana. E tudo isso é pura cristologia. No Senhor, que existe antes de todas as coisas, Deus quis habitar. Nele habita a plenitude da divindade. Mas Paulo não se limita à cristologia e entra também na soteriologia, a doutrina da salvação, porque diz que tudo foi reconciliado em Cristo com Deus, através do seu sangue na cruz. O apóstolo ainda fala da igreja e das coisas do fim. Então, para ele, Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, o primogênito não apenas da criação, mas também dos mortos, da ressurreição final. E aí está o mistério do fim, a escatologia, aquela parte da teologia que trata das últimas coisas. Quando rezamos os salmos, aprendemos que Deus é todo-poderoso, onipotente, onipresente, criador, salvador de Israel, cheio de amor e compaixão, seu amor é eterno, é lento para a cólera, cheio de misericórdia. Tudo isso é teologia nos salmos. O mesmo temos em certos hinos da igreja, como neste hino aos Colossenses. A maioria das pessoas não estuda longos tratados teológicos, mas todas rezam os hinos, por exemplo, na missa, ou pelo menos os escutam. E eles são um meio de adoração e um veículo muito importante para comunicar a verdadeira teologia. Um exemplo é o Credo, que sintetiza as verdades da fé em que os cristãos precisam crer. Muitas heresias criavam também os seus hinos, na intenção de que os fiéis os repetissem e absorvessem o conteúdo do que eles estavam ensinando, como foi o caso do arianismo. Há uma heresia em particular, o nestorianismo, ensinado por Nestório no século V, que foi respondida no Concílio de Éfeso, usando como fundamento justamente este hino de Paulo aos Colossenses. Nestório dividira o Cristo em duas pessoas, uma divina, o Filho, e uma humana, Jesus. Em 451 d.C., o Concílio de Éfeso condenou essa heresia, explicando o seguinte: nós confessamos que o Verbo se fez um com a carne na união chamada pelos padres conciliares de hipostática, e adoramos o único Filho e Senhor Jesus Cristo. Não o dividimos em partes, nem separamos homem e Deus, como se tivesse duas naturezas unidas em dignidade e autoridade, o que seria uma mera expressão vazia. Nem dizemos que a palavra de Deus habita num homem comum, como se esse fosse um portador de Deus. Contrastando com o que disse Nestório, não cremos em dois Cristos. Há um só Cristo. Não separamos o homem e Deus. Fazemos uma distinção entre a natureza humana e a natureza divina, mas as duas naturezas estão unidas em uma pessoa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto a união hipostática. Jesus é integralmente Deus e integralmente homem, com suas naturezas divina e humana coexistindo sem confusão, sem separação, sem mistura ou mudança.
Não se formaram duas pessoas separadas na encarnação. As naturezas divina e humana não se misturam ou combinam para formar uma nova natureza. As naturezas não são separadas, mas permanecem unidas na única pessoa de Cristo. Nenhuma das naturezas perde suas propriedades ou características nessa união. A linguagem dos concílios é sempre profunda, teológica e difícil. Uma obra muito boa para conhecê-los é a de Bernard Sesboué, História dos Dogmas, é o tomo 2, O Homem e Sua Salvação. Mas tentemos explicar de um modo mais fácil. Uma definição muito simples de pessoa é a que responde à pergunta quem. Quem eu sou? Eu sou Pedro, Maria, João. E uma definição bem simples de natureza responde a o quê? O que eu sou? Sou uma pessoa humana, um ser humano. Assim, quando o Concílio de Éfeso responde ao nestorianismo, que falava em dois Cristos, explica que há dois quês, duas naturezas, a humana e a divina, mas somente um quem, Jesus Cristo, uma só pessoa, porque as duas naturezas foram nela unidas. Podemos dar um exemplo a modo de analogia, e como sabemos, as analogias são sempre imperfeitas, mas pode ajudar. Uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Filho, se fez homem, de tal forma que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estão unidas como no casamento, em que os dois membros do casal se tornam uma só carne, mas as duas realidades humanas continuam distintas. Finalmente, ao pretender tornar claro que há uma só pessoa em Jesus Cristo, a pessoa do Filho, que assumiu a natureza humana e a uniu à sua natureza divina na encarnação, o Concílio de Éfeso apela para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós", e apela para a carta de Paulo aos Colossenses, segundo a qual, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está em Colossenses 2, versículo 9. Obrigada por ter acompanhado a nossa postagem. Se você gostou, não deixe de clicar o seu like e compartilhe com aqueles que você pensa que possam aproveitar também esse conteúdo.